Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre engenharia genética. E o que vem a ser engenharia genética? A engenharia genética é uma técnica de manipulação do DNA, onde nós somos capazes de alterar a sequência genética, retirando fragmentos, incluindo fragmentos, ou seja, modificando a sequência natural do DNA. É óbvio que isso é uma ciência relativamente moderna. A partir da identificação do DNA, na década de 50, muito progresso já aconteceu. Mas, ultimamente, na última década, foi que efetivamente a ciência aumentou a sua corrida em novas descobertas. Essa técnica surgiu a partir da observação de determinados detalhes que aconteciam em bactérias. E é justamente por isso que a engenharia genética trabalha em cima da atividade bacteriana. Nós escolhemos uma bactéria para trabalhar na engenharia genética. E essa bactéria se denomina Escherichia coli, popularmente conhecida como E. coli. A E. coli é uma bactéria de trato intestinal. Vamos dar uma olhadinha na sua aparência. A bactéria tem um aspecto de bastonete e, como qualquer outra bactéria, tem os seus detalhes gerais. Ela apresenta uma parede bacteriana, que é um reforço externo, a membrana plasmática, uma concentração do DNA chamada de nucleóide, porque lembre que bactéria é uma estrutura sem membrana nuclear. Então essa região aqui concentra o seu DNA, que é um DNA circular, ribossomos para a síntese de proteína, flagelo para o seu deslocamento, o pelo sexual para a troca de material genético e os plasmídios. Justamente os plasmídios que nós utilizamos na técnica da engenharia genética. O que são plasmídios? Os plasmídios são fragmentos de DNA circular. São sequências de DNA não essenciais à bactéria. Ou seja, os genes contidos no plasmídio não detêm informações que mantêm a vida bacteriana. A vida bacteriana é mantida por sequência genética no DNA circular da bactéria. E é justamente nesses plasmídios que o homem começou a manipular a informação genética, visto que a bactéria poderia ser mantida viva e ganhar novos plasmídios e, com isso, adquirir novas funções. Bem, como fazer isso? Observou-se que as bactérias possuíam mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa eram enzimas existentes dentro dela, que foram batizadas por nós de tesouras moleculares. Por que tesouras moleculares? Porque essas enzimas são as chamadas enzimas de restrição. A enzima de restrição é um mecanismo natural de defesa bacteriana. Isso porque existem grupamentos virais que atacam as bactérias, introduzindo dentro da bactéria a sua estrutura molecular, o seu DNA ou o seu RNA. As enzimas de restrição serviriam como defesa, porque elas iriam picotar o material genético do vírus, impedindo que ele conseguisse se ligar ao DNA bacteriano e, com isso, assumir a função da bactéria. E é justamente aproveitando essas enzimas de restrição que o homem começou a sua técnica de manipulação genética. Por quê? Porque a enzima de restrição ela é específica para um ponto do DNA, ou seja, para que a enzima se ligue à molécula e corte a molécula, existe uma sequência pré-determinada de nucleotídeos, ou seja, de bases nitrogenadas. Nós já identificamos milhares de enzimas de restrição, já sabemos quais os pontos em que ela ataca o DNA, em que ponto ela corta o DNA. Dessa maneira, nós podemos manipular o que nós queremos, exatamente aonde devemos cortar, o que devemos retirar, para que possamos, quando necessário, introduzir uma nova sequência. Então, as enzimas de restrição, hoje manipuladas pelo homem, foram retiradas de bactérias. Quer dizer, a engenharia genética nasceu da observação de um processo natural, que, aliás, isso é muito comum na ciência. Vamos falar agora da eletroforese. Eletroforese é uma técnica no qual proteínas, frações de DNA, RNA, são colocadas numa placa de gel e se passa uma corrente elétrica. E devido à afinidade elétrica das moléculas, elas vão se deslizar por essa placa.
é uma maneira pela qual nós temos de analisar cada ponto daquela estrutura. Vamos acompanhar aqui um pedacinho dessa técnica. Olha só, nós temos aqui duas sequências de DNA. Essas sequências de DNA serão cortadas pelas enzimas de restrição. Cada ponto verde desse aqui é uma sequência onde a enzima vai cortar. Então, observe, nós cortamos aqui, tivemos o fragmento A, cortamos aqui, tivemos o fragmento B nesta sequência de DNA. Na outra sequência, as enzimas cortaram aqui, aqui e aqui. Se nós observarmos essas duas sequências, nós vamos atentar para um grande detalhe. Descobriu-se que quando se usa as mesmas enzimas de restrição e automaticamente o ponto de corte é igual para todas elas, quando os DNAs são diferentes, isso acaba produzindo fragmentos diferentes. Isso por quê? Porque se esse ponto, essa enzima corta esse trecho aqui, esta sequência aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Só que veja bem, ó, aqui o trecho era igual pelos pontos de corte. Mas a mesma sequência existente aqui existia logo aqui, então criou-se um fragmento menor. Daqui, eu só encontrei a mesma sequência nesse ponto, então criou-se um fragmento maior. Então, quando se usa DNAs diferentes, obtém-se frações diferentes. Agora, se a sequência de DNA for a mesma, as frações serão iguais. O que se faz? Pega-se esses fragmentos seccionados pelas enzimas de restrição e coloca-se na placa de eletroforese. Vamos olhar. A placa de eletroforese, na realidade, ela consiste numa gelatina, num gel, à base de agar. Agar é uma gelatina retirada de algas, muito utilizada em processos microbiológicos. São feitas duas valinhas aqui e se introduz nessas valas a matéria que se quer estudar. No nosso exemplo, o DNA, uma sequência, o DNA com a outra sequência. E após se introduzir as frações de DNA aqui, liga-se uma corrente elétrica. Essa placa de gel é mergulhada numa solução capaz de conduzir a corrente elétrica. E aí, as moléculas colocadas aqui começam a percorrer esse gel. Isso por quê? Porque toda molécula, seja ela uma fração de DNA, de RNA, de proteína, possui carga elétrica. No nosso caso aqui, como exemplo é DNA, e ele tem carga elétrica negativa, ele vai correr em direção ao polo positivo. E aí sabe-se o seguinte, o tamanho da molécula introduzida aqui, ela será inversamente proporcional à sua velocidade. Isso significa dizer que, quanto menor for o fragmento colocado aqui, mais rápido ela vai percorrer a placa. Quanto maior, mais devagar. Então deixa-se algumas horas e as moléculas começam a se deslocar por esse gel. Num determinado momento, desliga-se a corrente elétrica e as frações então param ao longo da placa. Retira-se essa placa de gel e mergulha-se numa solução onde as moléculas de DNA se tornarão azuis à radiação ultravioleta. Fotografa-se isso e com isso a gente começa a ter bandas marcadas na fotografia. Cada banda dessa marcada aqui representa um fragmento. Hoje já se pode saber, inclusive, quais são os nucleotídeos de cada fração dessa, quantas bases existem em cada fração dessa, em virtude do grande avanço da engenharia genética. A partir da análise das bandas, muita coisa começa a ser decifrada. Essa técnica revolucionou a identificação das pessoas. A partir daí, muitos casos começaram a ser solucionados, não só a nível da perícia criminal, como também exames de paternidade, como também toda a identificação antropológica, etc. Por quê? Porque a partir dessa técnica, começa-se a comparar o DNA, começa-se a analisar o DNA. Esse mapeamento genético produzido pela eletroforese nos permite a identificação de questões de paternidade, por exemplo.
Até alguns anos atrás, a paternidade era feita, o exame de paternidade, melhor dizendo, era feito através da comparação de vários fatores. Exames de sangue, análise física. E hoje, a técnica de DNA basicamente revolucionou porque a faixa de acerto dela gira na casa de 99%. Isso porque as moléculas de DNA, elas são próprias da gente. Então, como é que é feita a análise? Eles pegam o sangue da criança, o sangue da mãe e o sangue do suposto pai. Retiram de células sanguíneas, principalmente leucócitos, o DNA. Purificam esse DNA, fracionam esse DNA e fazem ele correr na placa de gel, na eletroforese. Terminada essa análise, eles fotografam e aí comparam as bandas do DNA da criança com as bandas do DNA da mãe. Todas as bandas da criança que não coincidirem com a da mãe fazem parte das bandas do pai. Isso por quê? Porque nós somos formados a partir da introdução do DNA da nossa mãe e do nosso pai, através dos cromossomos do espermatozoide com os cromossomos do óvulo. Então, ao se excluir as bandas coincidentes entre o filho e a mãe, as bandas do filho que não sequenciam com as bandas da mãe pertencem ao pai. E com isso, consegue-se identificar com precisão a paternidade. Essa técnica revolucionou o processo de paternidade. Hoje, a margem de erro basicamente inexiste. A mesma coisa são os exames de perícia criminal. Um cabelo encontrado na faixa do crime, um resíduo de sangue. O DNA é analisado e comparado ao do suspeito. Se houver coincidência das bandas, identificou-se a pessoa. É uma maneira muito simples de se excluir, inclusive. Existem casos nos Estados Unidos, por exemplo, que o DNA salvou pessoas da morte. Estavam condenadas à morte por crime que não cometeram. E o exame de DNA conseguiu inocentar essas pessoas. Bem, vamos falar agora da clonagem molecular. O que vem a ser a clonagem molecular? É a capacidade que nós temos de copiar um gene, né? Clonar significa copiar. Então, nós copiamos um gene para efeito de estudo ou até mesmo para a introdução de novas técnicas. Essa clonagem de DNA é feita através de uma técnica chamada de PCR, onde se é capaz de multiplicar várias vezes um gene para facilitar o estudo, seja para fazer uma eletroforese, seja até para manipular e, consequentemente, introduzir para a produção de novos produtos. E nós temos um exemplo muito interessante para a espécie humana a partir da clonagem, que é o gene para a insulina. As pessoas que sofrem de diabetes tipo 1, elas têm uma deficiência autoimune, onde não são capazes de produzir insulina por destruição das células beta pancreáticas. Até alguns anos atrás, utilizava-se a insulina de boi. Pegava-se o pâncreas do boi, extraía-se a insulina, filtrava e ela era então administrada a seres humanos para compensar a falta de insulina. Acontece que por ser insulina bovina, ela tinha um período de atuação muito pequeno, então sobrecarregava a pessoa, ela tinha que estar injetando toda hora insulina. A partir da engenharia genética, identificou-se o gene responsável pela produção de insulina, copiou esse gene, e esse gene, então, foi introduzido numa bactéria. E hoje, a bactéria produz a insulina humana. E, com isso, melhorou a qualidade de vida dos diabéticos. Olha só, eles pegam o plasmídio, seccionam o plasmídio através das enzimas de restrição, sintetizam em laboratório o gene para insulina, duplicam N vezes esse gene, duplicam N vezes o plasmídio, conectam o gene humano à fração do plasmídio que foi cortada. Então, nós temos aqui o plasmídio original, o gene sintetizado no laboratório e o ponto de união. Esse plasmídio agora, que carrega o gene para a insulina, é chamado de plasmídio vetor. Ele é várias vezes duplicado e introduzido numa cultura bacteriana. A bactéria, então, absorve esse plasmídio, passa ele para dentro. E, a partir daí, ele passa a ser um componente da bactéria. Ele vai se multiplicar, vai se duplicar como todo o DNA bacteriano,
E essa bactéria agora passa a ter a capacidade de sintetizar insulina. Por quê? Porque o gene, então, vai gerar informação, será transcrito um RNA, traduzido a proteína, que é o caso da insulina, e a bactéria, então, passa a produzir não só o gene, como também o produto dele, a insulina. E com isso, nós temos à nossa disposição uma insulina exatamente igual àquela produzida pelo nosso organismo, visto que o gene que a transcreve é o gene humano. Bem, a engenharia genética não só clona genes, manipula genes, como também trabalha para o melhoramento genético das espécies existentes. A qualidade de vida depende, hoje em dia, de N melhoramentos. O homem é capaz de manipular estruturas de origem vegetal ou estruturas de origem animal. Na realidade, antes do advento da engenharia genética, já se fazia isso, através de combinações entre animais, por exemplo. Só que naquela época, admitia-se que esse melhoramento genético se dava a partir da combinação de genes pela herança quantitativa. Isso por quê? Pegava-se, por exemplo, um animal de maior peso com uma fêmea de maior peso e, ao se cruzar, teoricamente, iria-se obter indivíduos com maior peso. Por quê? Porque sabia-se que, pela herança quantitativa, quanto mais genes nós juntávamos, dominantes, melhor seria o produto. Então, não só a nível animal, como também a nível vegetal, no caso do milho, etc., se fazia por isso. Com o advento da engenharia genética, a coisa começou a ficar mais científica, começou a ter uma base melhor. Vamos olhar, então, um exemplo da parte de melhoramento genético da engenharia a nível animal. Existem duas raças bovinas, uma raça Short e a outra Zebu. A raça Short é uma raça do oeste dos Estados Unidos que produz uma qualidade de carne excelente. Porém, ela é muito sensível a doenças, a temperaturas elevadas. E existe uma outra, de origem indiana, que é a raça Zebu, onde a qualidade de carne não é tão boa assim. Porém, é uma raça muito mais resistente, não só a variações de temperatura, como também a pragas, a doenças. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer um cruzamento seletivo entre uma raça e outra. E, a partir dessa técnica de melhoramento genético, chegou-se a uma terceira raça, que foi batizada de Santa Gertrudes. Na realidade, ela carrega a característica da Short quanto à qualidade de carne e carrega a característica da Zebu quanto à resistência à temperatura e a pragas. Com isso, a técnica genética gerou uma nova espécie carregando características de duas espécies distintas. Isso é um exemplo de melhoramento genético de origem animal. No caso de melhoramento genético de origem vegetal, existem vários exemplos. O mais comum atualmente são das estruturas de milho, por exemplo. O milho, já há muito tempo, se fazia cruzamentos para se obter espigas melhores. A partir de um determinado momento, observou-se que quanto mais híbrido fosse o milho, ou seja, proveniente de homozigotos, gerando espécies heterozigotos, aquele milho apresentava uma qualidade melhor, não só em tamanho, como também em resistência. E por isso, hoje, utiliza-se apenas milho híbrido. Na realidade, hoje ele é duplo híbrido, triplo híbrido, quer dizer, os pares genéticos dele estão em heterozigose. Com isso, a variação melhora, a resistência dele melhora também. Basicamente, no mundo, só se planta hoje milho híbrido. Mas não é só milho. Várias outras espécies surgem a partir do cruzamento e de melhoramentos genéticos. O morango, por exemplo, a batata, o algodão, ou seja, várias espécies de origem vegetal. Vamos agora a um depoimento de pessoas que trabalham com estruturas transgênicas, ou seja, com espécies transgênicas. Vamos a ele. Para nós fazermos uma planta transgênica, a primeira coisa é nós precisamos isolar um gene ou ter um gene disponível para a gente colocar na planta que a gente deseja modificar. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma planta resistente a um herbicida, a gente precisa ter um gene para obter essa resistência
quando colocado ou transferido para a planta, a gente conseguir essa resistência. Esse, então, é o primeiro passo, é conseguir um gene que seja interessante para ser colocado dentro de uma planta. Tá? Depois de você obter esse gene, você tem que colocar esse gene dentro da célula vegetal. Como é que você faz isso? Primeira coisa, você trabalha com plantas in vitro. Tá? Essas plantas ela têm a capacidade de, a partir de uma célula, ela formar um novo indivíduo. Então, através de uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens, nós colocamos o gene de interesse na bactéria, e essa bactéria ela introduz dentro da célula da planta esse gene de interesse. Depois nós colocamos em frascos como esse, né, contendo meio de cultura e contendo um agente seletivo. E aquelas células que estão transformadas, elas vão crescer nesse meio com agente seletivo, e nós vamos obter, então, plantas transgênicas. Bem, viram o que significa um transgênico? Né? Na realidade, aquela bactéria que estava fabricando a insulina para a gente, ela é um organismo transgênico. Então, transgênico é aquela estrutura que ganhou um gene que não era dele. E a partir daí, ele passa a informar, passa a desenvolver aquela informação existente naquele gene. Bem, só que a engenharia genética, ela não serve só para criar comida, para criar novos animais. Ela também está ligada à nossa qualidade de vida. E aí nós passamos para o aconselhamento genético. E o que é o aconselhamento genético? É aquela parte da ciência que vai verificar se existe a probabilidade de ocorrer alguma alteração nos nossos descendentes. Isso por quê? Porque através do nosso dia a dia, nós sofremos alterações mutacionais nos nossos genes. Lembra que nós já vimos mutação? Pois é. Esses genes que sofrem alteração, que se tornam mutantes, normalmente de caráter recessivo, são denominados de genes deletérios. E o que acontece? Um gene deletério ou um gene recessivo, ele só vai se manifestar em homozigose. Ou seja, para que a pessoa sofra a ação dele, ele tem que estar duplo no seu padrão. Ora, se o nosso pai e a nossa mãe, pessoas normais, forem heterozigotas, significa que cada uma delas carrega um gene deletério e que, pela lei da probabilidade, poderiam se encontrar na geração do descendente. Então, na realidade, o aconselhamento genético, ele parte do estudo da árvore genealógica da família para tentar verificar se existe a probabilidade de aquele casal que está procurando o aconselhamento genético gerar um descendente com problema. Mas, às vezes, são necessários exames para que isso possa ser efetivamente identificado. Nós já temos técnicas, através de exames sanguíneos, que são passíveis de identificar falhas de origem genética. Lembra de uma doença que nós comentamos a nível lisossômico, chamada doença de Tay-Shan? Pois é, essa doença já é, hoje em dia, identificada por exames sanguíneos. A própria anemia falciforme, né? A ciclemia, que é provocada pela entrada de um gene recessivo, também já é passível de determinação via sanguínea. Então, aquele casal consegue saber se existe a probabilidade de gerar um descendente com aquela doença. E, com isso, ele passa a ter a escolha de ter ou não ter filhos, podendo ou não correr o risco de gerar essa criança. Muitas das vezes, após esse aconselhamento genético, a mãe engravida e é necessário um exame antes do nascimento. Então, já existem técnicas que vão analisar o genótipo da criança, ainda em fase fetal, para o diagnóstico de determinadas doenças. Então, vamos ver os chamados diagnósticos pré-natais. Qual é a finalidade do exame pré-natal? É determinar doenças genéticas graves antes do nascimento. Isso por quê? Porque mesmo a gente sabendo que uma doença genética ainda não tem cura, já existe tratamento para várias delas. O que, se for começado logo após o nascimento, melhora e muito a qualidade de vida daquela criança e, consequentemente, daquele adulto. Bem, o primeiro exame, então, é a amniocentese, que significa puncionar o líquido amniótico.
E como é que ele é feito? Ele vai ser feito entre a 14ª e a 16ª semana de gravidez, porque é uma análise fetal, a criança não nasceu ainda. E qual é a técnica utilizada? Bom, eles vão puncionar o líquido amniótico, porque a criança ela fica dentro de uma bolsa de água, né? Dentro da bolsa amniótica. Então uma agulha longa atravessa a parede abdominal, penetra no útero e com o auxílio da ultrassonografia, eles guiam essa agulha, retiram um pouco do líquido amniótico, centrifugam o líquido amniótico e por centrifugação as células fetais se precipitam, vão para o fundo do tubo. Eles separam, então, as células do líquido. Esse líquido vai para a análise bioquímica para verificar toda a sua composição. As células fetais vão ser cultivadas, então elas vão se multiplicar. E aí eles fotografam os seus cromossomos, fazendo, então, a análise do cariótipo daquela criança. A partir da análise bioquímica, vai se identificar se existe algum produto derivado de alguma falha. Na análise do cariótipo, se existe alguma falha cromossômica, se está faltando algum cromossomo, se tem algum cromossomo mais. Uma outra técnica, já um pouco mais perigosa, é a chamada amostra vilocoriônica. E ela vai ser executada entre a 8ª e a 10ª semana de vida intrauterina, ou seja, muito cedo. Então esse exame, comparado com o outro, é infinitamente mais problemático. Ele, inclusive, causa em torno de 1 a 2% dos exames feitos de aborto. Vamos olhar a técnica que você vai entender. Na realidade, eles vão colher um fragmento do córion, que é um revestimento do embrião. Eles introduzem uma cânula pela vagina, atravessam o colo uterino e retiram o fragmento. E é justamente a introdução dessa cânula pelo colo uterino que pode propiciar o aborto. Então ele é um exame que só deve ser feito efetivamente se o risco de existir uma determinada doença no feto for muito alta. Caso contrário, ele não é recomendado porque existe o risco da mulher abortar. Então eles vão recolher essa faixa e como essa região, o córion, pertence ao embrião, ele vai trazer células embrionárias. Vão centrifugar a análise bioquímica do sobrenadante, quer dizer, do líquido, e a análise do cariótipo através das suas células. Em ambos os exames, pode-se detectar várias coisas, sendo que é muito importante nós comentarmos o seguinte. Em países onde o aborto é permitido, esses exames podem permitir à mulher interromper a gravidez se for diagnosticada uma doença muito grave. No Brasil, o aborto é ilegal, mesmo chamado aborto terapêutico. Por essa razão, esses exames são feitos, sim, mas para determinar um tratamento que possa ser executado com a criança logo após o seu nascimento. Ou, às vezes, até uma falha de formação da criança, que já existem técnicas que permitem operar o feto ainda dentro da barriga da mamãe. E, com isso, a criança já vai nascer com um problema corrigido. De qualquer maneira, são técnicas que nasceram após a engenharia genética, com o aperfeiçoamento dela, o que, sem sombra de dúvida, melhora e muito a qualidade de vida da espécie humana. Você lembra aquele comentário que a vovó fazia assim, que primo não pode casar com prima, etc. Vamos ver o que as pessoas dizem disso nas ruas. Vamos a isso. A senhora lembra quando nossos avós falam assim pra gente, primo não pode namorar porque não dá certo, não pode ter filho, vai nascer filho doente. A senhora sabe me dizer por quê? É por causa da genética, né? Da questão de consanguinidade, exatamente. Depois que tiver filho, tem alguma doença, algum risco congênito, né? Da criança não nascer perfeito. Eu acho uma causa genética que é relacionada à consanguinidade, para ser mais exato. Isso, exatamente.
Mas a senhora sabe me dizer quais seriam as consequências de um casal de primo ter filhos? Filhos deformados, né? Deformados fisicamente e também no cérebro também, né? Tinham deformações perigosas. Até então a ciência não estava evoluída, então não tinha como acontecer. Mas eu acho que esse caso já acabou, já é passado, né? E hoje os primos estão se encarando, sim. Enfrentando o amor, né? Enfrentando o amor maravilhoso. E aí, viram o que as pessoas acham? Se nós pararmos para analisar geneticamente a coisa, a vovó não estava tão errada assim. Isso por quê? Porque lembra dos genes deletérios, os genes recessivos? Ora, se existe um gene naquela família, e como o gene recessivo só se manifesta em homozigose, casamentos considerados consanguíneos, quer dizer, dentro da mesma família, tendem a aproximar o gene, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de problemas na descendência. Se o casamento se dá em famílias distintas, a probabilidade do gene se afastar é maior e, com isso, reduz-se a probabilidade de aparecimento na descendência. Mas lembre-se, são probabilidades, não obrigatoriedades de ocorrência. A engenharia genética criou excelentes produtos para o nosso consumo, mas ela trouxe junto com ela um grande problema, a variabilidade genética. Isso por quê? Porque quando o cruzamento acontece naturalmente, existem o aparecimento de vários tipos de descendentes. E o meio ambiente, através do processo de seleção natural, cuidará para que aqueles mais bem adaptados permaneçam. Mas através das técnicas de engenharia genética, nós estamos começando a fazer o que nós chamamos de monoculturas. Vamos olhar a agricultura, que é, sem sombra de dúvida, um grande problema da atualidade. Na realidade, ele já é um problema muito mais antigo, que os agricultores do passado já sabiam que poderia acontecer. Isso por quê? Porque quando você tem uma plantação com vários tipos de indivíduos, a ocorrência de uma praga, a ocorrência de uma alteração de temperatura, pode dizimar parte da sua população. Porém, algumas espécies ficam, porque são naturalmente resistentes àquela alteração. Porém, quando nós temos uma monocultura, todos os indivíduos são iguais. Qualquer problema que ataque um indivíduo vai atacar a lavoura toda. E o agricultor, então, perderia tudo. Isso já aconteceu muito antes de se pensar em engenharia genética. No século XIX, na Irlanda, haviam plantações de batata. A batata era o principal alimento. E existiam monoculturas de batata. Todo mundo plantava batata da mesma espécie. Uma praga de fungos atacou essa lavoura, acabando com a plantação de batata. O que aconteceu? Houve uma grande incidência de fome. Muitas pessoas morreram de fome porque não tinha alimento, em virtude de toda a plantação ter sido destruída com fungo. Então, a manipulação genética, ela cria o problema de não nos deixar ter variabilidade genética. A variabilidade genética, ela é importante para a própria evolução da espécie, porque quando nós combinamos genes, nós geramos a possibilidade do aparecimento de indivíduos mais bem adaptados ao meio. Quando o meio pressiona, seja por alteração de temperatura, luminosidade, uma praga que entra, um inseto novo, um fungo, sempre irá existir indivíduos resistentes a essas alterações. E esses indivíduos aparecem justamente pelo cruzamento de padrões genéticos distintos da espécie. Porém, quando nós fazemos uma monocultura, todo padrão é igual. E todo padrão sendo igual, ao alterar o meio ambiente, nós podemos perder toda aquela plantação. Ou até um plantel de animais mesmo. Bem, a engenharia genética é importante e hoje não se pode imaginar mais um mundo sem ela. Mas é óbvio que da mesma maneira que ela trouxe benefícios para a humanidade, ela também criou problemas. E cabe ao homem tentar solucionar esses problemas. Vamos agora às nossas dicas de estudo.
Bem, o nosso assunto hoje foi engenharia genética. Qual é a dica que eu dou para vocês? Pesquisem muito. A engenharia genética é uma das partes extremamente dinâmicas. Cada dia um assunto novo, cada dia uma técnica nova. Então, leiam bastante, procurem várias fontes de informação, porque sempre vai surgir um novo detalhe, uma nova técnica em qualquer lugar do mundo, principalmente nos grandes centros de pesquisas, Europa, Estados Unidos e até no Brasil. O Brasil tem uma grande área de produção de engenharia genética, que é a Embrapa. É um dos melhores centros brasileiros de estudo da engenharia genética. É um assunto muito interessante, que com certeza vale a pena você pesquisar. Bons estudos. Na aula de hoje, falamos sobre engenharia genética. Vimos o que é a engenharia genética, as técnicas das tesouras moleculares, as enzimas de restrição, vimos a clonagem de genes, o aconselhamento genético, as técnicas de análise fetais e as técnicas de melhoramento, tanto de origem animal quanto vegetal, e os problemas da variabilidade genética criados pela engenharia. Bons estudos! Bem, a aula de hoje leva muito mais à pesquisa do que propriamente à sala de aula. Então, force os seus alunos a pesquisarem, procurar em revista, ver na internet. Eu acho que torna a aula muito mais interessante. Até porque os livros didáticos não conseguem acompanhar a velocidade da engenharia. Então, levar o aluno a trazer a informação torna muito mais interessante e muito mais atual também.